Hoje eu vou te explicar o porquê que a alta do Bitcoin até os $80 mil ela está próxima para acontecer e que você deve estar preparado para isso. Bom, Itelis na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Lá no final a gente vai comentar sobre Ether também, a gente vai analisar isso no nosso vídeo de hoje. Mas, para a gente começar, a gente vai olhar para a nossa volatilidade. Volatilidade é exatamente a variação que a gente tem do preço, seja uma variação para cima ou seja uma variação para baixo. A volatilidade, ela nos dita se o mercado está se movimentando de maneira agressiva ou se ele está se movimentando de uma maneira apática. Quando a gente olha para o volume de volatilidade que nós estamos hoje, a volatilidade está extremamente baixa. Isso significa que estamos vivenciando um período de apatia. E saiba que nesses períodos de apatia, eles estão antecipando que lá na frente a gente vai ter um período de porrada. A volatilidade é como se você estivesse navegando no mar. E saiba que sempre depois da tempestade vem a calmaria. E depois da calmaria vem a tempestade mais uma vez. Então a gente está vivendo um momento ali onde a volatilidade ela está apática. Significa que nos próximos dias a gente vai ver isso daqui subindo muito forte, a volatilidade. E aí entra o nosso ponto como análise para a gente entender se essa volatilidade vai fazer essa grande movimentação para cima ou para baixo no preço do ativo. E é isso que a gente vai fazer nos próximos passos. Olha só, quando a gente avalia a realização de lucro e a realização de prejuízo dos investidores de curto prazo, a gente consegue entender se as pessoas estão vendendo no lucro ou vendendo no prejuízo e através disso a gente entende quais são os sentimentos dela e qual que é o planejamento dela, o que ela está fazendo naquele momento, se ela está olhando mais para uma ponta vendedora ou para uma ponta compradora. Saiba que existem vários grupos de entidade investindo no ativo. E quando a gente analisa os grupos de entidade, enxerga que várias pontas estão constituindo pressão de venda, a gente tem um risco elevando, ou seja, a gente está dentro de uma zona de formação de topo, onde as pessoas estão saindo do jogo. Nesse momento é o momento que você não quer estar no jogo, você também vai querer sair. E quando as pessoas estão entrando ali, ou quando as pessoas estão, por exemplo, desesperadas, no prejuízo, dentro de fase de capitulação, cada momento a gente vai ter uma decisão diferente. Mas quando a gente avalia aqui a realização de lucro do investidor de curto prazo especificamente, a gente vê que eles passaram por um período ali de grandes realizações de lucro quando a gente estava indo pela primeira vez em direção aos $70 mil do Bitcoin. E nesse momento a gente não tem grandes realizações de lucro dos investidores de curto prazo. Isso mostra que a gente entrou em uma exaustão da ponta vendedora. Houve uma saciação desse desejo de colocar lucro no bolso dos investidores de longo prazo. Isso aconteceu com os investidores de curto prazo. Também a gente está vendo nesse gráfico aqui. Isso aconteceu com vários grupos de entidade quando a gente chegou nos $73 mil. E nesse momento a gente não tem grandes realizações de lucro. Isso é algo muito bom. Isso é algo que faça com que o risco de venda dos investidores de curto prazo ele diminua. O risco de venda é exatamente essa linha laranja que nós temos aqui. Quando a gente está aqui nesse patamar azul, significa que a gente está com um risco de venda extremamente elevado. Quando a gente está nessa linha vermelha aqui, significa que o risco de venda somente dos investidores de curto prazo, eu estou olhando aqui, ele está extremamente baixo, porque as pessoas elas realizaram lucro. E nesse momento, o investidor de curto prazo, ele não tem tanto lucro assim no bolso para que ele realize. Se ele realizou, ele saciou aquela pressão de venda e nesse momento ele não tem lucro para ele poder realizar, isso significa que a gente tem informações positivas. Isso significa que a gente tem uma exaustão da ponta vendedora para os investidores de curto prazo. E estamos nos menores patamares aqui, no termos de exaustão da ponta vendedora.
Veja que sempre que a gente tem uma diminuição desse risco de venda, que é a linha laranja ali, a gente está buscando por uma formação de fundo. E conforme o mercado sobe, né, obviamente ele vai entregar lucro no bolso, a gente vai ter também o risco de venda subindo. Nesse momento, o risco de venda ele está bem baixo. Faça um comparativo, que hoje o Bitcoin ele está valendo 71 mil dólares. Se a gente volta num passado recente ali, quando o Bitcoin estava valendo 71 mil dólares, olha só qual que era o patamar de risco de vendas do investidor de curto prazo. Agora nós estamos no mesmo nível de preço e o risco de venda está muito menor. Isso significa que a gente está com bastante gás, a gente está com um tanque cheio para que a gente consiga subir, para que a gente consiga dar mais uma pernada, para que a gente consiga ir buscar os 80 mil dólares no Bitcoin. Entenda que a análise on-chain, ela é muito mais do que a gente só olhar para o preço do ativo e entender se tem uma figura gráfica ali, se aquilo vai direcionar para cima ou se aquilo vai direcionar para baixo. A análise on-chain é você ler o comportamento dos investidores. É você pegar cada grupo de investidor ali e entender se eles têm lucro no bolso ou não, se eles estão realizando ou não, se eles têm o interesse em realizar ou não. É exatamente você ver um comportamento dos investidores. A beleza de investir em cripto é a análise on-chain. Porque, cara, se fosse para ficar só no price action, só arriscando linha ali dentro do TradingView, eu ficaria dentro do mercado tradicional, porque dentro do mercado tradicional não tem análise on-chain. Como eu estou investindo em cripto, eu devo sim utilizar todas as ferramentas que estão ao meu favor. Se você investe em cripto e não faz análise on-chain, você está de brincadeira na tomateira, porque é uma análise que te mostra um comportamento por trás do preço. É algo extra. Entenda que é uma ferramenta a mais na sua mão para que você possa tomar decisões mais assertivas, beleza? Então, é uma beleza a gente poder olhar para a análise on-chain. E olha só, se a gente vê o grupo de entidades de curto prazo perdendo a sua pressão de vendas, e a gente olha para os ETFs com interesse em compra, por exemplo, a gente teve um alto volume de negociação antes de ontem. Ainda não saiu o balanço de ontem, mas a gente teve uma alta negociação de compra no dia 4 de junho. Ou seja, a gente teve o maior volume ali desde o dia 13 de março. Isso daqui é um ótimo sinal, porque mostra que os ETFs voltaram com interesse comprador. Opa, se a gente olha os investidores de curto prazo, eles estão entrando em exaustão na ponta vendedora. A gente olha para os ETFs, eles estão começando a comprar e a gente olha para a volatilidade. A gente vê que a volatilidade ela vai estourar em breve. Temos informações suficientes para ficar com expectativa de que o preço ele vá para cima e não que ele vá para baixo nesse momento, tá? Outro ponto é que se a gente avaliar ali o saldo do GBTC, que foi uma grande pressão de venda que nós tivemos nos últimos meses, conseguimos observar que a inclinação da pressão de vendas ela está diminuindo. Veja como esse daqui é o supply, a quantidade de bitcoins que tinha dentro do Trust GBTC, e a gente viu essa distribuição acontecendo de uma maneira muito forte, muito agressiva, principalmente no começo aqui da aprovação dos outros ETFs. E veja que essa linha ela está começando a lateralizar, a gente está começando a enxergar um movimento mais suave dessa distribuição, algo que é muito bom também, porque lembre-se, o GBTC ele foi uma grande pressão de venda que nós tivemos nos últimos dias. E bom, se a gente avaliar ali as médias móveis, né, as principais médias móveis do mercado, a gente vai ver que todas as médias móveis elas estão apontando para cima e a gente está com essas médias móveis bem abertas, ou seja, estamos em franca tendência de alta. Quando a gente olha para essa tendência de alta, quando a gente olha para o direcionamento do mercado apontando para cima, a gente fica assim bullish nesse momento com a junção dos dados que não há realização de lucro, não é só olhar para médias móveis. Olha só, as médias móveis, uma hora ou outra, elas revertem, certo? E antes da média móvel reverter, o preço ele reverteu muito antes. Então, quando a gente olha para altas realizações de lucro, por exemplo, a gente fica um pouco mais preocupado. Mas quando a gente vê que não tem realizações de lucro, os players estão em exaustão vendedora e as médias móveis estão apontando para cima, aí sim faz sentido a gente ficar bullish nesse momento. E bom, se a gente olhar também para o MACD ali, a gente está fazendo um cruzamento bullish do MACD, tá? Onde o MACD está voltando a apontar para cima aqui, a gente tem o histograma voltando a ficar verde, ou seja,
estamos voltando a entrar em territórios compradores, em territórios dos touros. Isso é algo muito bom. Dentro da região vermelha, aqui embaixo no histograma, a gente está dentro de territórios vendedores, os territórios dos ursos, onde os ursos se sentem mais confortáveis. Veja que eles se sentiram mais confortáveis desde o dia 15 de março ali, até a gente voltar a dar agulhada ali nos 57 mil dólares e voltar para os 63 mil dólares aqui no dia 5 de maio, onde as coisas começaram a reverter. Diante disso, a gente olha para o nosso Price Action ali, a gente fez o rompimento do nosso triângulo simétrico ali para cima e a gente já pode descartar esse triângulo simétrico que nós tínhamos aqui, porque a gente já fez o rompimento, já chegou no topo anterior, a partir de agora a gente começa a buscar outros padrões gráficos. Já aconteceu o triângulo simétrico, já foi rompido, agora a gente vai buscar outras coisas. Veja que a gente tem dois toques aqui nessa linha superior, tá? A gente veio uma vez aqui, outra vez aqui, e a gente tem dois toques na linha inferior. Isso daqui constitui um canal lateral. Canais laterais são chatos, eu espero que isso daqui não seja confirmado. Não quero ver o preço do ativo voltando para a base desse canal, senão vai ser um pé no saco analisar o mercado nos próximos dias. O que eu espero para a gente não ficar dentro desse canal? Que a gente faça uma retração saudável e, inclusive, olha que lindo, a gente teve uma agulhada na data de ontem até 0,382 de Fibonacci. Isso daqui é uma possível retração que já aconteceu. Só que, como foi uma agulhada muito rápida aqui, nem todo mundo conseguiu capturar essa agulhada. Nem todos os traders conseguiram capturar essa agulhada. Somente quem estava com a ordem fixada no book já conseguiu capturar essa agulhada. Então, tem muita chance do preço vir em 0,382 mais uma vez, para que os traders eles consigam entrar dentro das posições. E não é que o mercado ele vai vir buscar os traders e aí a partir desse momento ele vai subir. Não é isso, galera. Por favor, quando a gente fala dessa maneira que os traders vão entrar, são os traders que vão construir aquela região como suporte, porque os traders operam 0,382 de Fibonacci. Como que a gente sabe disso? Bom, a gente passa dias e dias analisando o Bitcoin aqui no canal. E a gente sabe que um dos padrões do Bitcoin é pullbacks até 0,382 de Fibonacci. É porque 0,382 de Fibonacci é mágico? Não, cada ativo ele vai ter um número em específico. No Bitcoin, que é o que a gente mais analisa, 0,382 de Fibo é exatamente uma região de pullback que nós temos. Então, a gente tem uma chance ainda do mercado vir aqui mais uma vez até os 69.800 ali, mais ou menos, para depois a gente dar uma pernada. Eu não quero ver o preço do ativo simplesmente enroscado nessa região e que ele construa esse canal lateral. A gente tem um pequeno espaço para poder subir aí, porque o RSI ele não entrou tanto dentro da região de exaustão compradora. A gente tem um espaço para poder subir ainda. E se a gente subir mais um pouco acima dessa região, a gente vai descaracterizar esse canal lateral aqui. Isso vai ser perfeito. Então, vamos sim assoprar para o preço subir nesse momento e não ficar, cara, mais uma vez dentro de uma lateralização. Porque, afinal de contas, dentro do gráfico diário, nós já estamos dentro de uma lateralização muito chata e uma lateralização muito longa, que é exatamente a região dos 60 mil dólares e dos 72 mil dólares ali, que isso daqui já está um pé no saco há 2 meses, por exemplo. Então, seria legal que a gente já rompesse essa região aqui e fosse embora. Lembre-se que a partir do momento que a gente rompeu os 73 mil dólares, a gente vai fazer um flush para cima, porque a gente vai ter liquidação, combustível de maneira artificial. Depois dessa liquidação, pode ser que a gente dê sequência ali de uma maneira normal, sem ser artificial, tá? Isso daí vai depender se os players vão continuar comprando ou não. Mas de verdade, eu espero que nos próximos dias, tá? Se essa lateralização dentro do gráfico 4 horas não acontecer, a gente veja Bitcoin em 80 mil dólares. Então esteja preparado, esteja posicionado exatamente para esse momento, para poder capturar essas próximas multiplicações de dinheiro que nós faremos com essa valorização do Bitcoin, beleza? Hoje é sexta-feira, lhe desejo... hoje é sexta-feira não, de novo eu cometendo esse erro. Hoje é quinta-feira, amanhã a gente tem vídeo aqui no canal e amanhã eu falo com vocês sobre Ether/Bitcoin. Ia comentar sobre isso hoje, mas acabei me estendendo aqui, amanhã a gente troca ideia
sobre isso, beleza? Forte abraço, tamo junto e eu te vejo de volta aqui no canal amanhã. Valeu!